irmãos com a paz do Senhor. Amém. Que alegria poder estar aqui esta noite para exaltar ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Deus Todo-Poderoso. Estou grato a Deus por tudo que o Senhor tem proporcionado às nossas vidas até aqui. Por seu amor, por sua graça, por sua bondade, por tudo que Ele tem feito, irmãos. Agradecer a Deus pela honra de receber mais uma vez o convite. Esse é o terceiro ano consecutivo que a gente vem aqui para, com vocês, adorarmos ao Senhor e festejarmos por tudo que Ele fez e faz por nossas vidas. A alegria do pastor José aqui conosco, nesse tempo, que é um pai. Eu chego aqui, pastor José e Manai são os meus pais aqui em São Paulo. Eu agradeço a Deus pela vida deste casal abençoado, por essa mocidade, que Deus fez uma aliança conosco aqui nesta casa de oração. Quando nós vimos aqui a primeira vez, ainda era uma casinha muito pequena aqui, terreno recuado, né? Eu era um menino com 53 quilos, agora não sei mais quantos quilos eu tenho, ninguém me pergunte. Eu agradeço a Deus por toda a bondade do Senhor. Todo ano a gente traz um povo de Fortaleza diferente. Dessa vez não sei mais uma outra caravana. E quem sabe que a gente aluga um avião aí e traga toda a congregação de Fortaleza para juntos estarmos aqui. Aleluia. Eu quero que você diga assim: eu sou o que Deus diz que eu sou. Eu tenho o que Deus diz que eu tenho. Eu vou onde Deus diz que eu vou. Eu me rendo a Ti, Pai. A beleza da Tua santidade, creio na Tua bondade e graça. Dependo de Ti totalmente. Reconheço as minhas fraquezas, que sou pó, que nada sou, se a Tua mão não agir. Amado da minha alma, nós Te pedimos que Tu continues ministrando a cada coração, a cada vida esta noite. Que o nosso coração esteja sensível à ordem do Teu Espírito neste lugar. Que tudo que aconteça aqui seja para que o Teu nome seja glorificado. Senhor amado, eu me desfaço de todo o meu eu. Peço que o Teu Espírito silencie todo o meu ser. Tudo que não é Tua voz seja silenciado esta noite, e que somente a Tua voz e a Tua presença prevaleça. Me dê sensibilidade ao Teu reino, à Tua glória neste lugar, porque a Tua palavra diz que a terra está cheia da Tua glória. Eu quero entender a Tua glória neste lugar mais e mais na minha vida. Entender que eu sou apenas um canal e que Tu és o Senhor da mensagem. Eu sou apenas um menino de recado, o Teu filho, para dizer aquilo que Tu queres à casa de oração esta noite. Por isso, ó Pai, transforma-nos ao centro da Tua vontade. Nós Te pedimos, Pai, no nome de Jesus, e Te agradecemos. Amém. Aleluia, irmãos. Quase todo ano eu prometo trazer minha esposa, e mais uma vez ela não pôde vir, já com passagens compradas. Mesmo assim, os nossos filhos, nós temos 3 filhos abençoados. Eu queria ter 12, mas Deus não permitiu. E vocês estão de olhos assim, ixi. A Bíblia diz: bem-aventurado quem enche dele a sua aljava. Está na Bíblia, irmãos. Ainda tem muita terra para ser povoada. Eu às vezes venho aí de avião voando por todo este país e fora dele, e vejo tanto lugar ainda para ter gente. Meu Deus do céu. Que pena que, abre aspas, né, as coisas estão se findando. E que bênção que esse fim, quando chegar, nós subiremos ao céu. Tem um texto sagrado, que é o texto base para o tema: eu sou uma lâmpada acesa do Senhor. Diga aí para o seu irmão aí, com voz de profeta, e diga assim: eu sou uma lâmpada acesa do Senhor. Aleluia.
capítulo 3 do primeiro livro de Samuel, versículos 1 ao 3. Oh, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Até o 4. E o jovem, amém? Todos encontraram? Amém. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, outra tradução diz no mesmo lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. Nós vamos fazer uma reflexão esses dias sobre todo esse texto, irmãos. Mas eu quero ficar com o versículo de número 1 nessa noite. E pedir a você para que você deixe o Espírito de Deus falar no seu coração. Eu tenho um estilo bem diferente de pregar. Na verdade, eu não sou pregador. Eu faço reflexão daquilo que Deus ministra ao meu coração. E essa noite é isso que nós vamos fazer, uma reflexão daquilo que o Senhor traz para as nossas vidas desse texto tão poderoso. E a gente vai ter, como diz o meu pastor lá no Ceará, uma conversa de crente essa noite. Amém? E é bom conversa de crente, irmãos. Crente precisa ter conversa de crente. Crente não pode ter conversa de mundo, irmão. Crente não pode ficar contando piada de papagaio, né? Crente não pode ficar contando anedotas. Eu não sei se você conhece essa palavra. No Ceará é bem comum essa palavrinha anedota. Crente tem conversa de crente, adora e exalta o nome do Senhor. A Bíblia Sagrada diz que o jovem Samuel, e esse é um momento de jovens, é uma festa de jovens que vocês prepararam, como todo ano vocês fazem, com tanta alegria, com tanta diligência. Eu bendigo ao nome do Senhor pela vida de vocês. Um povo que vai crescendo aqui, tem meninos aqui que eu vi pequenininho ainda aprendendo a andar, hoje já toca bateria, toca baixo, eu fico olhando. Não é que eu seja velho, eu comecei cedo demais, mas eu ainda sou jovem. Aleluia. Por isso eu quero ter uma longevidade de 100 anos, queridos. Jesus não voltar até lá jovem, sendo jovem com 100 anos, em nome do Senhor. O jovem Samuel, a Bíblia Sagrada diz que o jovem cuida das coisas do Senhor como agradar ao Senhor. O casado cuida das coisas do mundo como agradar a esposa. Do mundo não no sentido do pecado, mas no sentido de que ele precisa de responsabilidades, precisa de trabalhar para poder ele levar comida para dentro de casa, alegrar o coração da esposa. Nós não vamos aqui falar para casais, é o que eu gosto muito de fazer, mas o jovem cuida das coisas do Senhor. Quando eu aceitei a Jesus como meu Salvador, eu tinha 8 anos de idade, estava correndo no meio da rua e tinha vontade de morar no céu, e eu ouvi um hino, já contei isso aqui outras vezes, e naquele hino, eu vou com Jesus morar, não vou me arriscar a cantar, porque eu não sei cantar. E aí eu disse: meu Deus, como é que a gente faz para morar contigo? Eu fui lá, enquanto aquele homem cantava, eu disse: como a gente faz para morar no céu? Aquele homem pregou para mim. Eu aceitei a Jesus no dia 2 de março de 85. Vão fazer 30 anos no ano que vem que eu sirvo ao Deus, ao Senhor, e é uma alegria para mim. Se existe algum momento na minha vida que eu me arrependo de não ter sido um crente melhor. Eu queria ter sido melhor. Mas a alegria e a vantagem de sermos humanos é que nós podemos melhorar. A Bíblia Sagrada diz que o justo vai crescendo com a luz da aurora até ser dia perfeito. A Bíblia Sagrada diz que nós devemos crescer de tal maneira a alcançar a estatura de varão perfeito, que é Cristo. O nosso dever, queridos, é crescer sempre, é melhorar mais, é orar mais, jejuar mais, sempre mais. E o jovem deve fazer isso, adorar a Deus, bendizer o nome do Senhor. E a Bíblia Sagrada diz que ele servia ao Senhor
Senhor perante ele. Servia ao Senhor. Por que é que ele era submisso à sua liderança? Porque ele servia ao Senhor. Ele não olhava para o problema do seu líder. O serviço dele era a Deus. A Bíblia Sagrada diz que a mulher deve ser submissa ao marido, como a igreja é ao Senhor. A Bíblia diz que o marido deve amar a mulher como Cristo ama a igreja. Amados irmãos, tudo que a gente faz, diz a palavra de Deus aos Colossenses, Paulo escrevendo aos Colossenses, deve fazer de todo o coração, como se fosse para o Senhor, porque é Ele, o Senhor, quem recompensa. Nós estamos aqui para isso, para adorar a Deus, para fazer o melhor para Ele, para apresentarmos da melhor maneira a Ele. Não importa, sirva ao Senhor. Se nós servirmos somente a nossa liderança, quando a gente está ausente dela, fazemos o que queremos. Mas quando nós servimos ao Senhor, pode aparecer qualquer mulher de Potifar, ela não vai nos fazer pecar, porque nós servimos ao Senhor. Não importa se nos colocarem lá no poço, nós servimos ao Senhor. Nós vamos perdoar e amar sempre. Não importa se nos colocam na prisão, eu ainda sou servo do Senhor. Não importa onde eu vá, eu sirvo ao Senhor. Na minha mocidade, eu me lembro que, apesar de ser muito feinho como sou até hoje, mas uma porção de garotas queriam namorar comigo. De saída não é hora. Eu tinha feito um voto com Deus e eu disse: eu só quero namorar quando eu chegar na maioridade. E quando eu fiz esse voto, eu tinha 13 anos. E eu inventei de arranjar uma noiva e eu só via ela de 3 em 3 meses. Eita Jesus! Eita! Aleluia! Mesmo assim o Senhor desmanchou o noivado. Deus abençoou a minha vida. Eu casei com uma santa mulher, uma mulher de Deus, muito bonita, tão bonita que eu não tive nem coragem de falar para ela casar comigo ou namorar comigo. Quando o Senhor me mostrou que eu ia casar com ela, ele disse: tu que é o nome dela, tu que fala, porque eu não vou falar. E o Senhor falou, e foi ela que falou algo para mim primeiro, e eu digo: agora eu captei a vossa mensagem. Amados irmãos, nós precisamos compreender isso na nossa juventude. Existem muitas coisas para nos atrapalhar. Eu vou correr aqui para nos atrapalhar, muitas dificuldades, muito dilema. A gente chega na juventude com uma identidade ferida. Ontem o pastor Felizardo, eu não vou esquecer esse nome nunca, né? O pastor Felizardo falou aqui que o nome dele quer dizer sortudo, abençoado, né? Mas ele não tinha sorte na vida, nada dava certo na vida dele. E eu fiquei pensando: identidade ferida. Quantas pessoas têm uma identidade que a palavra de Deus diz algo a respeito daquela identidade, mas porque alguém falou diferente sobre aquela identidade, ele acha que não é ninguém. Imagina meu nome. Quem é que sabe meu nome aqui? Marciano. Imagina quando eu era um garoto e todo mundo me chamava de ET. Imagina isso, amados. Ei, ET! Ei, extraterrestre! Quando não te aleluia, irmão! Paz de Jesus, irmão! E zombavam de mim. Eu tinha tanta vergonha do meu nome. Tem um marciano aqui, por favor, não fique triste. Só eu mesmo. Então você vê que nome. Sabe como é que eu descobri? Que o meu nome quer dizer ousado, corajoso, cheio de fé. Veio um pastor pregar agora, um grande pregador de cura divina e milagres, mais de 60 países do mundo. Ele pediu para nós organizarmos a cruzada dele no Ceará esse ano. Amados irmãos, a única coisa que aquele homem dizia: eu vejo fé em você. Eu vejo fé em você. Você é um homem de fé. E eu sabia que aquilo estava condizendo com o meu nome. Era a identidade de Deus para a minha vida. Irmãos, o Senhor Deus, Jeová, fala para Jesus Cristo assim: este é o meu filho em quem me comprazo. Mais tarde, o diabo diz: se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães, querendo colocar dúvida na filiação de Cristo. Amado, só que Jesus olha para ele e diz: está escrito, não só de pão viverá o
uns 40 dias antes. Aleluia. Por isso que eu comecei dizendo: diga, eu sou o que Deus diz que eu sou. Você não pode viver pelo que os outros dizem que você é. Você precisa viver por aquilo que Deus diz que você é. E às vezes, e tem até um hino norte-americano que já foi traduzido, eu aprendi quando criança, mas você vai cantar hoje, que dizia mais ou menos assim: eu não vou deixar que ninguém apague a luz que há em mim. Eu vou deixar a minha luz brilhar. Não vou deixar Satanás fazer. Eu vou deixar a minha luz brilhar. O diabo faz de tudo para apagar a nossa lâmpada, lançando sobre nós identidade que não foi Deus quem disse. Eu me lembro que meus tios diziam que eu nunca chegaria a lugar algum com esse negócio de crente, que minha família ia morrer de fome com esse negócio de crente. Irmãos, o Senhor tem nos abençoado grandemente. Eu me visto, eu me alimento, aleluia, eu viajo só por causa desse negócio de crente. Essa coisa de crente dá certo, querido. Por isso eu exalto e o glorifico por tudo que ele tem feito. Eu preciso dizer algumas coisas aqui esta noite sobre você precisar acender a lâmpada de Deus na sua vida. Como acender essa lâmpada? Você é uma candeia, você é uma lâmpada, e uma lâmpada acesa. Mas se essa noite tiver alguém aqui com a lâmpada apagada, nós vamos pedir a Jeová para mandar azeite quente para soprar sobre essa lâmpada, porque o pavio fumegante não se apagará, nem a cana trilhada se quebrar. Aleluia. E a Bíblia Sagrada diz que a palavra do Senhor, a primeira coisa que nós devemos entender é que a palavra do Senhor, e não outra palavra, não qualquer uma conversa ou qualquer notícia que possam lhe dar. Você precisa saber o que Deus diz para você. Deixa eu abrir um parênteses. Às vezes eu vejo o marido depreciando mulher, a esposa, e diz: essa esposa não presta, essa esposa está feia, essa esposa está não sei como. Querido, o que Deus diz sobre a sua esposa? Ah, esse cabra velho não sabe de nada, esse homem é um lesado. Querida, o que Deus diz sobre o seu marido? Esse menino é um irresponsável, ele não passa de ano. Ó menino, lá na nossa terra diz assim: jumento. Mas o que Deus diz sobre o seu filho? O que a palavra de Deus diz sobre você? E nós precisamos ouvir o que Deus diz sobre nós. Tem muita gente com lâmpada apagada, porque está preocupado com aqueles que estão ferindo a sua identidade. Você precisa ouvir a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada diz no Salmo 119, versículo 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Amados irmãos, existe uma coisa que primeiro nós precisamos na nossa vida, é ter um tempo para ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus em Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. A palavra ali, palavra quer dizer palavra rima, palavra particular, palavra individual. Deixa eu dizer, irmãos, é aquele tipo de palavra que gera fé. Só gera fé quando eu escuto essa palavra dentro do meu quarto, quando eu tenho um tempo na presença de Deus. Quantos de nós precisamos ter tempo na presença do Pai? Eu não estou convidando você para orar 10 horas, 4 horas, 5 horas, não. Eu quero dizer que se você entrar na presença de Deus por 15 minutos pelo menos todo dia, cantar algum louvor de adoração a Ele, porque a Bíblia Sagrada diz que nós chegamos no altar em seu trono com hinos e cânticos espirituais. E quando nós adoramos a Deus com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, a presença de Deus vai se
se fazer real. E sabe o que vai acontecer? Deus vai começar a ministrar ao seu coração a palavra dele. Lá em Fortaleza nós temos muitas praias. Eu me lembro que a juventude às vezes ia para a praia e dizia assim: mas vocês vão para a praia também? Eu disse: não gosto desse negócio de praia muito não, eu gosto de ficar em casa. Mas você só quer ser santo? Eu disse: é isso mesmo. Se existe uma coisa que eu quero ser, é santo. Mais ainda, sempre. Mas você não vai já casar e não vai ter tempo de se divertir. Eu disse: meu querido, sabe qual é o maior divertimento? É poder estar na presença de Deus. Quando eu entro na presença do Senhor, irmãos, e não é tão longe assim não. Que eu sei que às vezes a juventude, porque ele está ficando velho, por isso que ele está falando assim. Mas não é não. Tinha as mesmas dificuldades, os mesmos problemas que tem hoje. Mas a alegria de estar na presença do Senhor, isso me dava paz. Porque oração fala mais daquilo que Deus quer me dizer do que daquilo que eu quero dizer a Ele. A gente confunde oração e súplica. A palavra do Senhor diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face. E é uma coisa que nós precisamos cada dia, buscar a face do Senhor. A Bíblia Sagrada diz: pedi e dá-se-vos-á, batei e abri-se-vos-á, buscai e acharei. Nós às vezes não saímos lá no caminho do pedir, só sabemos pedir. Quero casar, quero casa, quero carro, quero emprego. Querido, sai desse lugar aí e entra para o pátio interior, no lugar de bater. Esse lugar é o lugar da adoração, é o lugar do mover do Espírito para nos ensinar a adorar a Deus. Só que além do véu é o lugar de buscar a face, a presença, o poder, a glória, a voz de Deus falando conosco. A tua vitória depende de o quanto de tempo você investe na presença de Deus. Nós passamos mais tempo na frente das más notícias do que na frente das boas novas. Nós precisamos de mais tempo na frente das boas novas do que na frente das más notícias. Se você assiste uma novela, não tem nada ali que fale sobre família de maneira bíblica. Toda a família ali está destruída. Todo filme ou novela está destruindo corações. Mas a palavra de Deus é aquela que restaura as nossas vidas. Nós precisamos de um tempo para ouvir a voz do Espírito para nós. Outra coisa interessante nesse texto aqui é que a Bíblia Sagrada diz que ela era de muita valia naqueles dias. Eu quero que você entenda isso. Por que a palavra de Deus tinha muita validade? Em primeiro lugar, porque estava raro. As pessoas já não ouviam mais a voz de Deus. Estava difícil ouvir a voz de Deus. Irmão, sabe o que Deus me falou? Porque é tão difícil ouvir a voz dele? Porque nós ouvimos todo tipo de voz. Enquanto nós ouvimos as outras vozes, nós não vamos conseguir ouvir a voz de Deus. Às vezes nós precisamos silenciar, calar. Como vocês estão aqui essa noite, eu amo pregar assim, porque vocês estão refletindo. Esse é um momento que você para ouvir o que Deus quer falar com você. E Deus disse: você tem que calar as vozes que tem dentro de você. Eu digo: meu Deus, que vozes são essas? A voz da arrogância, a voz de dizer eu não consigo perdoar, eu não vou perdoar, a voz de dizer eu estou triste, a voz de dizer eu estou derrotado. Todas essas vozes precisam ser silenciadas para nós ouvirmos a voz de Deus. Eu quero que você pense sobre isso essa noite. Deixa o Espírito Santo falar a você. Amados irmãos, a única coisa que eu posso fazer essa noite é nortear alguns textos da palavra, mas é o Espírito Santo que ministra, é o Espírito Santo que fala aos corações. E nós precisamos começar a dizer quais vozes estão impedindo de eu te ouvir, Senhor. Quais vozes impedem de eu ficar na tua presença? Quais vozes? Eu quero
quero ouvir a tua voz. Amados irmãos, a grande derrota ou a grande perda de Adão não foi ter saído do Éden, foi deixar de ouvir a voz do Pai todos os dias na viração do dia. A maior dificuldade de Cristo não foi a cruz, foi saber que por 12 horas o Pai estaria virado de costas para ele não estaria sentindo a presença do Pai. Inferno, querido, tem gente que diz assim: o inferno é escuro, mas a Bíblia diz que lá tem fogo. Como é que é escuro? Eu fico pensando sobre isso. O inferno é aqui embaixo. Debaixo de onde? Porque se eu estiver no Japão vai ser aqui em cima. Se eu estiver num lago vai ser do lado. Aonde? Sabe onde é o inferno? Aonde Deus não está presente. Aí é o inferno. Aonde a ausência de Deus é total. Tem gente que diz: Deus não se fez presente no culto hoje. Não existe isso, porque na minha Bíblia está escrito que a glória do Senhor enche toda a terra. O problema não é que a glória não esteja presente, porque a glória de Deus está aqui. Qual é o problema? É que nós não estamos sensíveis à glória de Deus, mas que ela está aqui. Irmãos, eu creio e eu sei que a glória de Deus está aqui, mas as vozes não deixam sentir o poder de Deus na minha vida, mas os sentimentos estranhos não me deixam ser sensível à presença do Espírito passeando no nosso meio. Era de muito valor, porque era raro. As pessoas já não ouviam mais a voz do Senhor. Você sabe que um produto, quanto mais difícil ele é, mais caro ele fica. Aleluia, Jesus. Água para nós sempre foi muito cara. Para São Paulo sempre foi barato, mas está invertendo agora, né? Sempre. Amados irmãos, quanto menos tem, mais valor ou mais caro vai ficar. 2. Se ela tem valor, qual preço você está disposto a pagar por ela? Quanto você se dispõe a pagar pela voz do Pai? Aleluia, Deus. Quantos são filhos de Deus aqui? Então é hora de ouvirmos a voz do Pai. É hora de deixarmos o Pai falar conosco. Aleluia. É hora de deixar o Pai ministrar ao nosso coração. Eu queria realmente ter um tempo maior sobre a palavra, mas eu desejo uma direção muito grande sobre a oração essa noite. Mas eu preciso que você compreenda, amado, que a palavra de Deus, ela é caríssima. Não é de qualquer maneira, não é de qualquer forma. Quando Deus falou com os filhos de Arão, lá no capítulo 6 de Levítico, ele disse: vocês devem estar bem vestidos, vocês devem estar limpos, vocês precisam consertar o altar, vocês precisam organizar o holocausto. Olha que coisa, irmãos. Cada critério para poder o fogo de Deus ficar aceso, para que a palavra de Deus fosse ministrada. Qual preço nós estamos dispostos a pagar pela palavra de Deus? Para que a minha lâmpada fique acesa. O que caracteriza que a minha lâmpada está acesa, irmãos, é a maneira que eu me apresento ao Pai, é a maneira que eu chego a Ele. Realmente eu tenho que ir para a casa do Pai com a melhor roupa, da melhor maneira, da melhor forma, não para ser visto, mas para adorar ao Pai. Antes de perguntar a qualquer garoto ou a qualquer garota como está a sua roupa, você precisa perguntar: papai, como está a minha roupa? Papai, como eu estou vestido? Papai, o que tu dizes de mim? Deixa eu dizer uma coisa, meu parente, não estava no script, mas eu preciso dizer isso.
Você sabia que 96% da população mundial não sabe por que existe? Deixa eu contar uma historinha. Um homem estava viajando de avião e uma pessoa perto dele disse: você trabalha com o quê? Ele disse: eu trabalho com vendas. Há quanto tempo? Há 25 anos. Você gosta do que faz? Não, eu não gosto do que faço. Olha que coisa. E ele disse: e se você não gosta do que faz, por que você trabalha nisso? Ah, porque eu preciso ganhar dinheiro. E por que você precisa ganhar dinheiro? Olha que pergunta chata. Porque eu preciso comprar as coisas. Que tipo de coisa? Ele foi dizendo: pagar casa, pagar isso, comprar roupa, comprar comida. E por que você precisa comprar tudo isso? Olha outra pergunta santa. E o homem foi se chateando. Ele disse: porque eu preciso viver, claro. Eu sei que você já está aborrecido com as minhas perguntas, mas deixa eu fazer uma última pergunta. Por que você vive? E aquele homem ficou calado. Por que você está vivo? Por que você existe? Qual é o chamado de Deus para você? O que Deus tem falado para a sua vida? Você canta porque acha bonito. Olha o meu tempo, não vão zombar de mim. A Shirley cantar? Vocês pregam porque acha bonito o Gesiel pregar? Ou é porque Deus lhe chamou para isso? Por que vocês fazem o que vocês fazem? Porque vocês acham bonito o outro fazer? Ei, querido, você é uma estrela no céu de Deus. E a Bíblia diz que Ele chama as suas estrelas pelo nome. Você sabe o que é dizer pelo nome? Ele está identificando a estrela. Ele não deu o mesmo nome a todas as estrelas. Cada estrela tem um nome diferente, tem uma característica diferente, tem um chamado diferente. Você é alguém escolhido por Deus. Você não é acidente, incidente. Você não está aqui por acaso. Deus chamou você. Você é importantíssimo. Você é alguém incrível. Você é a imagem e semelhança de Deus. Oh, aleluia. O problema é que o diabo, irmãos, a Bíblia Sagrada diz que é o Deus desse sistema cegou o entendimento dos incrédulos para que não se manifeste a imagem de Deus neles. Meu Deus, se você soubesse quem você é, você nunca ficaria triste. Se você soubesse quem você é, você sempre estaria de nariz inclinado, querido, olhando para cima, adorando e exaltando o nome do Senhor. O que está faltando então, pastor? Organizar, pagar o preço, passar um tempo na presença do Pai, começar a olhar como é que está a minha roupa, começar a olhar como está o meu holocausto, começar a olhar como está o meu altar. Por que que o fogo não está acendendo? Porque a glória não está se revelando, já que a glória está aqui. O que está acontecendo comigo? Amados irmãos, você tem que aprender a fazer perguntas sobre você. Se Deus me permitisse, nós vamos ministrar a palavra. Amanhã nós vamos falar sobre isso. Quando vem um avivamento, queridos irmãos, você precisa analisar e perguntar sobre como está a sua vida. A Bíblia Sagrada diz no Levítico capítulo 10. Depois vocês leem quando chegar em casa, que os filhos de Arão levaram fogo estranho na presença de Deus. Fogo estranho. E a Bíblia diz: fogo que eu não falei. E às vezes a gente quer fazer coisas que Deus não mandou. A gente quer dizer coisas que Deus não falou. Nós precisamos fazer e dizer aquilo que Deus disse para fazer. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês precisam saber que Deus se importa em todos os detalhes contigo. Aí eu estava pensando naquela garota tão bonita, naquele rapaz tão... que é um gato. Se for gato, não casa. Você precisa casar com ovelha. Aí eu estava pensando, irmãos, o Senhor se importa com cada um. Com cada
coisa, com cada sonho, com cada desejo do teu coração. Por isso Ele está dizendo para você: me escuta, porque eu tenho o melhor para você. Eu quero fazer o melhor para você. Eu queria casar com uma moça alta dos olhos, não sei que cor é aquela, bonita, muito alta. E o Senhor disse: não, me deu uma baixinha, também loura, mas invocada, abençoada, santa, prega melhor do que eu, uma mulher de Deus, irmãos. Mulher de Deus. Eu saio amanhã à noite, ela vai estar pregando. Eu saio e ela fica administrando no meu lugar. É uma grande líder. Uma grande líder. Uma mulher de Deus. Imagina se eu tivesse hoje, quando eu olho para aquela moça com quem eu fui noivo, que é dona de 2 lojas, uma grande empresária na cidade de Quixadá, mas ela disse: não era de Deus nós nos casávamos, porque eu não ia suportar estar ao teu lado sendo pastor. A Bíblia Sagrada diz uma coisa que eu acho tremenda. A Bíblia diz que Deus tirou da costela de Adão a sua esposa. Olha como é que Adão diz: esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Querido, não é qualquer osso e qualquer carne, não. Tem que ser da minha. Porque às vezes você quer casar com a carne e os ossos dos outros. Aí tem que ser da sua carne, do seu osso. Sabe o que a Bíblia quer dizer com isso? É o seu ministério, é o seu chamado. Não pode ter julgo desigual. É o seu, é para você, é sobre ti. Cuidado para não casar com o osso dos outros. O osso dos outros fura o corpo da gente. Carne dos outros não pode apodrecer. Tem que ser osso no seu osso e carne na sua carne. Eu conheci alguns garotos que perderam a orelha num acidente de carro. E sabe o que os médicos fizeram? Pegaram a orelha deles e introduziram no próprio corpo deles para conservar. Por quê? Porque era a carne da carne deles. Imagina você fazer uma transfusão de sangue e você é O positivo pegar AB negativo. Vai dar certo? Vai, William. William que entende essas coisas de sangue aí. Vai dar certo? O camarada fica tremendo todinho e vai morrer. É por isso que tem casal todo se tremendo aí, meu irmão. Porque casou com sangue diferente, com a carne diferente, com o osso diferente. Tem que ser a sua carne, o seu osso, o seu sangue, o seu DNA, o seu chamado. Ela tem que amar aquilo que você ama. Aleluia! Eu quero terminar citando um texto aqui sobre Lucas 15:8 de Lucas. Que uma mulher, perdendo a dracma, ela não acende a candeia, varre a casa, e a Bíblia Sagrada diz que ela busca com diligência até achar a dracma perdida. Que preço eu estou disposto a pagar para acender a minha lâmpada? Aleluia! Eu preciso acender a minha lâmpada. Eu sei que hoje aqui tem muitas lâmpadas que já estão acesas, mas eu quero falar para aquelas que porventura ainda não estejam acesas. Eu preciso começar a deixar essa lâmpada ser acesa na minha vida. A Bíblia Sagrada traz para mim, nesse texto, que quando a mulher acende a luz, a primeira coisa que acontece, ela descobre que a casa está suja, desarrumada, fora do lugar as coisas. Me perdoem, eu vou dizer algumas coisas aqui com muito carinho que eu tenho a vocês. Não se admite, queridos, uma pessoa dizer que tem a lâmpada acesa, mas que todo o seu pecado ainda continua escondido, camuflado, mascarado, encapado. Irmãos, eu me sinto muito à vontade para falar isso aqui. Uma lâmpada acesa precisa revelar o mal que há em você. Ano passado eu dei um testemunho aqui que eu fui abusado entre os meus 5 e 8 anos de idade. Não foi fácil. E Deus mandou eu contar isso para minha esposa depois de casado. Deus
Deus mandou eu contar que eu havia desejado uma mulher mesmo depois de casado. Deus mandou eu dizer algumas coisas à minha esposa. Irmãos, uma lâmpada acesa precisa ser transparente. Uma lâmpada acesa, tudo se enxerga, tudo se vê, tudo se sabe. A Bíblia Sagrada diz em São João 3 que eles não vêm para a luz para que as suas obras não sejam reveladas. A Bíblia Sagrada diz lá em Efésios capítulo 5 que a luz tudo revela. Amados, essa é a luz. Essa é a luz principal. É dela que vem o nosso azeite, é dela que vem a nossa claridade, é dela que vem a nossa luminosidade. Eu preciso que você entenda que uma lâmpada acesa é uma lâmpada que está disposta a se despir do eu. É uma lâmpada que está disposta a dizer: eu sou assim, eu tenho esses defeitos, mas eu quero o que Deus disse que é para mim. Eu quero o que Deus tem para minha vida. Eu quero que a minha vida mude. Não importa. Eu quero aquilo que Deus tem para mim. A Bíblia Sagrada diz, amados, que essa mulher varreu a casa. Quando é que eu varro a casa? Quando eu descubro que ela está suja. E quando eu não admitir que a casa está suja, irmão, eu não vou varrer a casa. Eu vou deixar ela lá. Deixa eu dizer uma coisa, eu já falei isso aqui outras vezes, que casa suja, por mais que você coloque a sujeira debaixo do tapete, um dia vai feder. Um dia o mau cheiro vai subir. E sabe o que é pior? É que existe algumas coisas no nosso nariz que se acostuma com o mau cheiro. Vocês já viram? Ih, estava um mau cheiro aqui, mas já passou. Quem já passou por isso? Já passou o mau cheiro. Aí chega outra, que mau cheiro é esse? Com um pedaço, já passou. Passou nada, meu irmão. É uma glândula no seu nariz que faz você se adaptar ao mau cheiro. Mas o mau cheiro continua lá. A verdade é tanto que quando você sai de casa que volta, o mau cheiro de novo. Um dia morreu um gato lá na nossa casa, no terreno da nossa casa, e aquele mau cheiro, eu já não aguentava mais sair atrás. Irmãos, quando eu peguei o gato, eu comecei a engoiar, né? Mas eu tinha que colocar aquele gato morto, em decomposição, para fora de casa. Talvez isso faça você chamar o Hugo de vez em quando. Mas o mau cheiro vai sair. Lâmpada acesa não é só nesse momento, nesse instante, não. Ainda que o noivo demore, a minha lâmpada continua acesa. Ainda que aquele que avisa o atalaia do noivo diga: aí vem o noivo, e ele demore, mas a minha lâmpada ainda está acesa. Vamos varrer a casa. Quais áreas da minha vida precisam ser arrancadas, aquilo que está podre? Vocês são jovens, vocês não entendem isso, mas os casados vão entender o que eu vou dizer agora. Quantas pessoas se casam, irmãos, e aí ele está casado e a mulher diz: você não era assim quando eu casei com você. O marido diz: você não era assim quando eu casei com você. Por que isso acontece, você sabe? Porque o pior se revela depois que a gente casa. Sabe o que é pior? Que aquilo que acontece conosco começa a acontecer com os nossos filhos. O Espírito Santo. A Bíblia Sagrada diz, irmãos, que aquela mulher procurou com diligência até achar. Ei, queridos, sabe o que é diligência? É zelo. Diligência é insistência, persistência, perseverança. A Bíblia Sagrada está dizendo aqui que ela não parou de buscar até que encontrasse. Aleluia, Deus. Eu quero terminar esta noite fazendo um apelo neste lugar. Eu quero orar realmente com você. Eu quero estar no Espírito nesse momento e deixar Ele ministrar no seu coração aquilo que você precisa. Eu não sei quantas pessoas estão aqui que na sua jornada, na sua caminhada, ouviram palavras que feriram a sua identidade.
e que disseram de você: você nunca vai ser nada, você nunca vai chegar a lugar nenhum, você não presta, você é irresponsável. A ausência do pai, a ausência da mãe, a dificuldade de ter sido criado por outras famílias, como nós ouvimos ontem à noite, as lutas que se passam, os momentos tristes da vida. Meu Deus, eu lembro-me que uma vez eu estava cantando no conjunto de mocidade, e o regente da mocidade disse: Marcelo, eu queria te pedir para sair do conjunto. Eu disse: por quê? Porque tu canta ruim demais e tu está atrapalhando o resto do conjunto. Irmãos, eu olho para vocês e fico alegre, porque vocês cantam muito. Eu tive que sair do conjunto de mocidade. É verdade, quando eles cantavam eu só falava em língua, dava glória, aleluia, que eu atrapalhava mesmo. Eu não sabia nunca cantar, e quando eu inventava de cantar era a segunda voz, sem saber que era a segunda voz. Às vezes eu estava na terceira, na quarta, chegava até na oitava. E atrapalhava o resto do conjunto inteiro. Mas eu sempre gostava de cantar um hino. E quando eu cantava aquele hino, José ia tocar, eu disse: não toque não, que você vai me atrapalhar. E toda vida que eu cantava, minha esposa, que na época não era minha esposa, falava com aquela que naquele momento era minha noiva e dizia: quem disse que ele sabe cantar? Mas toda vida que eu terminava de cantar, a glória de Deus descia. Eu não me importava o que diziam sobre a minha identidade, o que eu ouvia, o que ele mandava eu cantava. O que ele mandava eu falar, e eu falava. Queridos, Deus tem muita coisa para fazer por meio de ti. Já era para você ser maior, já era para você estar melhor, já era para você estar num patamar muito alto, porque você é jovem e você precisava estar cheio do poder e da unção de Deus. Mas alguém tentou apagar a sua lâmpada, e Deus quer reacender a sua lâmpada hoje. O Senhor quer ministrar a identidade que só Ele sabe sobre você. Aleluia. Só Deus sabe sobre a sua vida. Eu quero saber esta noite quantas pessoas estão aqui neste lugar e não sabem por que existem. Não sabe qual é o seu chamado, o seu ministério, o que é que Deus tem contigo nessa terra. E você às vezes fica triste até porque nasceu, ou porque nasceu naquela família, ou porque está trabalhando naquele emprego que você não gosta. E você não quer chegar cedo na hora do emprego e quer sair antes do horário final do trabalho. Você diz: eu não aguento essa vida, eu não aguento esse país, eu não aguento esse estado, eu não aguento nada disso. Eu quero orar por você que se sente assim, porque eu creio que Deus tem uma palavra para o seu coração. Não sou eu que vou falar, é o Espírito Santo que vai dizer quem você é. Quantas pessoas se sentem assim esta noite? Eu quero que você se levante do seu lugar para nós orarmos esta noite, porque a direção maior do Espírito Santo é um momento de oração. Quantas pessoas estão aqui e que tiveram de alguma maneira a identidade ferida? Aleluia. E você olha e diz: as pessoas dizem isso de mim, dizem que eu não presto, dizem que eu não consigo nada, tem tanta coisa dando errado na minha vida, nada dá certo, tudo que eu planejo, que eu projeto é tão complicado. Eu queria que isso mudasse. Por que foi que eu nasci? Melhor seria que eu não tivesse nascido. Quantas pessoas se sentem assim aqui? Eu quero orar por você. Existe um rio que emana do Senhor. Há uma fonte que limpa o pecado. As águas pra sede saciar. Ó, vinde ao rio que
esteja correndo aqui essa noite. Este rio vai mudar a tua história, vai mudar a tua vida, vai mudar todo o teu nome. Eu sei que a presença de Deus está aqui. Eu sei que essa presença está aqui pela sua palavra. Eu quero pedir a você, Senhor, silencia todas as vozes que disseram sobre mim, ou que o meu coração pensa sobre mim, que não me deixa te ouvir. Eu quero te ouvir, Espírito Santo. Eu quero ouvir o que tu pensa de mim. Uma vez o meu pai diz: esse cara parece que não é homem. Eu amo meu pai, ele está perdoado, ele é presbítero na casa de Deus hoje. Aleluia. As pessoas diziam: esse menino não sabe de nada, não vai chegar a lugar nenhum. Quantas coisas e quantas feridas disseram sobre mim, lançaram no meu coração. Mas um dia o meu Pai Celestial, aleluia, uma irmã que era nova convertida, disse: mas se eu decidir dar uma palavra para ti, eu vou ler para ti. Eu digo: se leia. A palavra de Deus é assim: este é o meu filho amado em que me compra. O Senhor me deu a identidade. Eu sempre me achei desorganizado na administração das coisas. E meu Deus, eu preciso ser mais organizado. Nós realizamos uma cruzada esse ano, e aquele homem disse: foi a cruzada mais organizada que eu participei, ou que eu preguei no Brasil. E o Senhor estava dizendo sobre a minha identidade: amado, eu quero que você escute o que Deus diz para você. Você que é a unção de Deus está. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir. Se você desistir, Deus não vai desistir. Ele está aí pra te levantar. Se o mundo te fizer cair, você é precioso. Não consigo ir além do teu olhar. Eu posso abençoar.